tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania que passa aqui, que é transmitido aqui na TV Ponto Terra, que você pode acessar via web pelo site da ONG Ponto Terra, www.pontoterra.org.br. Na noite do dia 29 de agosto, a Ponto Terra estará realizando um ciclo de palestras sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e você, daqui até o dia 29, vai recebendo mais informações e pode fazer a sua inscrição gratuita nesse ciclo de palestras sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E hoje nós vamos conversar um pouco também sobre esse assunto de resíduos sólidos, mas vamos conversar de uma coisa diferente, porque nós, ambientalistas, somos julgados por denuncismo, né? A questão de xiita, ecochatos, biodesagradáveis, mas hoje nós vamos fazer um programa mais propositivo, mais proativo. Nós vamos falar de coisas positivas da questão ambiental, de geração de ativos ambientais. E nós vamos conversar com uma pessoa que conhece muito esse assunto pela sua vivência exitosa na área empresarial, para a sua administração pública competente também e, na verdade, um dos fundadores da ONG Ponto Terra lá em 2000. O nosso convidado é o engenheiro Carlos Eduardo Orsini. Orsini, obrigado a você por estar aqui visitando mais uma vez a Ponto Terra, que você ajudou a criar em 2000. Ronaldo, é uma satisfação muito grande, viu, a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, de estar aqui com você. Você sabe que a gente tem um coração voltado aqui para Ponto Terra. Nós, desde a época que fomos chamados por você, pelos nossos amigos Ronaldo Malar, que eu incluo nessa relação, e outros que participaram aqui da fundação da Ponto Terra, né? Eu vejo isso com muita satisfação pelo crescimento da Ponto Terra. Nós precisávamos realmente de um posicionamento um pouco mais desenvolvimentista na parte ambiental, para que pudéssemos, naquela época, criar inovações, principalmente na área. E a Ponto Terra trouxe isso, não só para a comunidade dos ambientalistas, né, como para a população em geral. Então, meus parabéns pelo sucesso, meus parabéns por tudo aquilo que a Ponto Terra tem feito nesse período, né? Você sabe que nós estamos aí com você para tudo, para o que der e vier. Orsini, vamos conversar um pouco da sua história, em primeiro lugar, acadêmica, né? Engenheiro de Minas e Metalurgia, é isso mesmo? Engenheiro Por que de os Minas... dois cursos? Engenheiro de Minas e Metalurgia, nós fomos os últimos, né, formados no curso conjunto de Minas e Metalurgia, em 1966, pela Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Engenharia. Era uma equipe, uma turma até relativamente pequena. Nós tínhamos um período que era o curso de Engenharia Química e Metalurgia e Minas, seguia até o segundo ano, depois saía e dividia. Mas eu consegui levar o Minas e Metalurgia até o final. E depois disso, trabalhamos em vários projetos, trabalhamos principalmente, naquela época, eu fui convidado até pelo Dr. Eliezer Batista para ser o primeiro contratado do projeto da MBR, que é Minerações Brasileiras Reunidas, do Grupo KM. Permaneci aqui 2 anos em Belo Horizonte, em alguns projetos que depois nós podemos fazer comentários. Depois disso fui para Aços Anhanguera, em Mogi das Cruzes, iniciar um processo também interessantíssimo, né, de fabricação de aços especiais para rolamento. Nessa oportunidade pude, em São Paulo, fazer um curso de engenharia industrial, um pós-graduação lato sensu, por ser acadêmico também. Foi muito interessante para a nossa vida profissional, e depois um curso de especialização na produção de aços para rolamento. Aí eu tive um período de 8 meses na SKF, que é o grupo que participava da Aços Anhanguera na Suécia. Feito isso, vê que coisa, como é que é a vida da gente. A gente vai seguindo os caminhos. De repente eu sou convidado para voltar para a nossa cidade, Belo Horizonte, para ingressar na Açominas, né? Também foi um projeto maravilhoso de expansão, de implantação da usina, né? Tem vários casos interessantes sobre isso. Até que depois disso, e depois de estar
2 anos na Venezuela, num outro projeto também. Fui chamado para vir para a Copasa. Eu vou chegar lá, nós vamos conversar sobre isso, então o Orsini já deu aí, rapidamente, um pouco da sua história na iniciativa privada, uma carreira exitosa, como você, internauta, como você, telespectador, pode ver. Na vida pública, Orsini, eu começo a ficar mais próximo de você, e você foi diretor da Copasa, um grande diretor da expansão da Copasa, depois você também foi presidente do INDE, né? Muito importante, trouxe algumas indústrias para Minas Gerais, e depois foi subsecretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, né? Rapidamente, o que mais você gostou, o que mais marcou na sua vida exitosa na administração pública? Olha, eu vou te falar o seguinte, eu acho que na administração pública a gente começa a ver a nossa profissão de outra maneira. Eu tinha a minha passagem de engenheiro de Minas metalurgista para a área de saneamento básico, muda um pouco a consciência da gente. E como é que foi essa mudança aí, que você entrou para o saneamento básico, começa a entrar na área ambiental? Essa mudança foi exatamente numa época que o Dr. Tancredo Neves era governador, que me fez um convite para vir para a Copasa. E aí nós trouxemos da iniciativa privada para a Copasa uma visão de produtividade, uma visão, naquela ocasião a gente falava muito sobre o problema de perdas de água, né? Então isso, mas cria em você também, por outro lado, cria em você uma consciência, né? Acho que eu peguei naquela ocasião dentro do nosso sentimento, uma visão um pouco já ambientalista, de preservação, questão do esgoto, questão do tratamento do esgoto, questão da preservação dos recursos hídricos. Então isso aí foi muito, muito importante para a nossa vida profissional. Queria te lembrar também, o telespectador, o internauta, que nós dois fizemos parte de uma Câmara de Mineração e de Indústria do denominado Copan, Conselho Estadual de Política Ambiental. Você era o nosso presidente. Lembro até bem que como diz o outro, eu votei em você. E nós fizemos um belo trabalho sob a sua liderança, né, naquela Câmara de Mineração e de Indústria lá do Copan. Aproveitando essa deixa sua, eu queria até colocar um aspecto muito interessante. O que nós estávamos naquela época? Representávamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico no Copan, né? E víamos também, por outro lado, o problema que passava através dos empreendedores, dos empresários, na questão das dificuldades de avaliação, às vezes, vamos dizer, tanto a FEAM estava sobrecarregadíssima de trabalhos, né? Quando nós, nascendo na própria CID Copan, nós fazíamos reuniões quinzenais, Ronaldo, você lembra disso? Sim, né? sim, sempre concordo. Tava lá os nossos queridos colegas, o Willer Pós, Ronaldo Malar, né? Você participando também. Então isso aí deu assim um fortalecimento muito interessante. Foi quando, através do Dr. Zé Carlos Carvalho, do Shelley, né, nós pudemos até ajudá-los naquele processo de descentralização. Foi quando foram constituídos os SUPRANs, né? E foram, pouco a pouco, as câmaras setoriais foram sendo reduzidas em prol dos SUPRANs. Eu acho que essa mudança e essa descentralização em Minas Gerais, através das bacias hidrográficas, né, que é muito importante isso, um conceito que eu chamo de sustentabilidade, trabalhar com bacias hidrográficas. Então isso aí pôde transformar um pouquinho, melhorar um pouco a performance, inclusive das avaliações. Agora tem um ponto muito importante que eu aprendi também. A gente aprende todo dia na vida. Estou aprendendo com você também aqui agora. Isso é muito importante, a pessoa reconhecer isso, né? Que cada dia você aprende, né? Então um dos pontos importantes que naquela época eu pude ver é o seguinte: quando chega ao órgão ambiental um projeto. Se o projeto seja um EIA-RIMA, seja um estudo de áreas degradadas, seja o que for, chega ao órgão um estudo bem feito, bem elaborado, bem consubstanciado, a avaliação do técnico é muito mais fácil. Então, naquela época, a gente sempre falava para aqueles empresários, para aqueles empreendedores, gente, vão melhorar sempre a qualidade dos nossos projetos que chegam aqui no órgão ambiental, porque a avaliação vai ser mais rápida, nós vamos ganhar tempo. E isso, você vê, depois na vida minha agora privada,
na vida hoje, onde nós temos a YKS. Queria pedir ao Daniel para fazer um close aqui na camisa que o Orsini está usando com muito orgulho, da empresa que ele dirige, que é a YKS, né? Que tem um bom trabalho aí na área de consultoria ambiental e em todas as áreas assim. Mas eu preciso conversar com você, porque eu prometi falar das coisas positivas também. Já falamos das coisas positivas da sua vida, que é exitosa, vamos dizer, mas vamos tocar alguns assuntos assim, na questão da geração de ativos ambientais, né? Mina de Águas Claras. Bom, Mina de Águas Claras, eu vou te falar, eu falo sempre o seguinte, nós na vida, né, a gente cria consciência. A consciência, aquilo que fica, que depois gera um bom comportamento das pessoas, né? A pessoa consciente, o comportamento decorrente daquela consciência, a gente sempre tem. Até quando a gente é educado, vem lá da base da infância, quando seu pai, sua mãe, não, meu filho, não joga papel no chão, põe o papel na lixeira, não joga casca de banana no chão que pode escorrer e quebrar a perna. Então, esses detalhes a gente traz da infância, traz da educação. E aí eu pude realmente sentir isso em qualquer projeto que a gente fosse fazendo, né? Vem lá na base, que a gente hoje defende aqui, da famosa educação ambiental. Mas aí, quando nós fomos fazer, eu trabalhei lá nas sondagens da mina de Águas Claras, né? O resultado foi um resultado positivo, na época, Dr. Eliezer Batista, Dr. Antunes, grandes figuras da área de mineração brasileira, quando hoje a gente vê o que ficou da mina de Águas Claras. O que ficou da mina de Águas Claras, que você fala com tanto entusiasmo, de uma maneira positiva, conta para nós, assim. Ficou, primeiro, uma área perfeitamente preservada, com um lago até de uma reserva hídrica estratégica, com uma área preservadíssima da Mata do Jambreiro, que foi importantíssima para Belo Horizonte, né, para a região metropolitana. A região metropolitana, melhor falando. E o Parque das Mangabeiras, que foi também adotado durante muito tempo pela MBR. Esse eu conheço bem a história do Parque das Mangabeiras, ele foi inaugurado em 1982, é a maior área verde pública de Belo Horizonte, com 2.350.000 metros quadrados e que a pessoa pode visitar de uma maneira gratuita. Outro projeto que você participou também, que a gente pode falar do ponto de vista de geração de ativo ambiental, né? Quer dizer, coisa propositiva, né? Projeto Assominas. Assominas, também é um case espetacular, né? Eu me lembro muito bem quando eu e o Obata era um grande membro da Uzi Minas, que nós no alto da serra falando, gente, como é que nós vamos arranjar água aqui para atender a Assominas? Projeto de 2 milhões de toneladas de aço. E o Obata, nós pensamos, Obata, vamos fazer uma barragem ali, vamos preservar o que tem aqui de água. E foi feita a barragem de Soledade. A barragem de Soledade foi feita e ainda foi feita uma tomada de água lá no Rio Maranhão, lá embaixo, que nunca foi usado. Olha que coisa interessante. Por que não foi usado? Foi feito como segurança. Na época, quando estava o projeto da Assominas, nós trabalhávamos com um índice chamado make-up de água na produção de aço, da ordem de 3 metros cúbicos por segundo. A estação de tratamento de água foi feita para 3 metros cúbicos por segundo, que nós, inclusive, construímos. E ali, com a evolução da Gerdau, evolução da produtividade, hoje a Gerdau produz praticamente 5 milhões de toneladas e está usando 1,5 metro cúbico por segundo de água. Então hoje nós temos uma área preservadíssima na Serra de Ouro Branco, que é uma área hoje preservada que regulariza a vazão do Rio Maranhão, que regulariza também a vazão do Rio Paraopeba. Então isso hoje é um grande ativo e se produz 5 milhões de toneladas de aço com sustentabilidade. Está falando em outro ativo e nós estamos falando de águas aí também, que é muito importante para Belo Horizonte, assim, porque as pessoas abrem a torneira e acham que aquela água sai dali, que aquilo vem dali mesmo, qualquer coisa. Você não sabe que a água vem de longe, que ela é tratada e para chegar com boa qualidade e em boa quantidade em nossas casas. Eu queria lembrar então e queria que você fizesse um comentário sobre a geração de ativo ambiental lá do Rio Manso. O Rio Manso foi outro case muito interessante, Ronaldo. Nós estávamos na Copasa, quando era diretor de expansão com
brilhantes colegas lá trabalhando conosco, pessoas do mais alto gabarito. Copasa sempre teve excelentes técnicos. Por isso que a gente até hoje tem amizade naquela empresa, que a gente preserva muito. Mas foi muito interessante porque nós tínhamos que tomar uma decisão. Ou nós faríamos, naquela ocasião, uma nova barragem no Rio das Velhas, né? Ou faríamos uma outra barragem, quer dizer, num dos afluentes do Paraopeba. Fizemos um concurso interno e venceu a barragem do Rio Manso. Uma das coisas que mais naquela época, isso já tem tempo, foi 1985, 86. Naquela época, quando a Copasa entrou na região de Ouro Branco, nós pedimos tinha aquela questão da desapropriação, né? É um decreto de utilidade pública, inclusive, né? E nós pedimos uma área de um contorno, de um polígono sobre a área do barramento excepcional, que deu ao Manso uma capacidade de qualidade de água por manter aquela reserva florestal, né, e uma faixa enorme preservada, que hoje está lá uma relíquia para nós, para todos nós belo-horizontinos, para todos nós da região metropolitana, porque o Manso é uma segurança de água desde aquela época. Nós fizemos isso com um projeto de 20 anos, né? E ele hoje é a grande solução para todos os problemas de demanda de água de Belo Horizonte. Só para reforçar o que a colocação do engenheiro Carlos Eduardo Orsini, Belo Horizonte praticamente não tem problema de água há alguns anos e não vai ter durante alguns anos. A cidade de São Paulo, que é uma grande cidade, uma grande metrópole, tem regiões da cidade de São Paulo cujo abastecimento de água não é todos os dias, não é diária, dia sim, salto dia, quer dizer, Belo Horizonte nesse aspecto está muito bem situado. Até para te dar, para que todos os nossos amigos ouvintes que estão vendo esse programa possam ter uma ideia, se não me falha a memória, porque talvez eu esteja um pouquinho desatualizado dos dados da Copasa, mas Belo Horizonte hoje, a região metropolitana, tem uma demanda de água da ordem de 16 metros cúbicos por segundo, né? Bom, o Manso hoje colabora com isso com aproximadamente 4 metros cúbicos por segundo. Mas ele tem uma reserva de 6. Então, veja, para 16, ele tem praticamente, o Manso garante uma reserva potencial futura de quase 40% da demanda atual de Belo Horizonte. Então, isso é muito importante. Isso é um ativo ambiental hoje. Então, porque nós estamos garantindo, não é, esse líquido precioso para todos e o crescimento da região metropolitana que está aí todo dia. Carlos Eduardo Orsini, muito obrigado a você pelas suas informações. Ativos, geração de ativos ambientais, mostrando que nós ambientalistas não somos apenas chatos, biodesagradáveis, ecochatos, chiitas, nós também pensamos no lado propositivo, no lado proativo, no lado do ativo ambiental. Grande abraço, Orsini, grande abraço, telespectador, grande abraço, internauta, até o próximo Ecologia e Cidadania.